Eu quero falar nesta manhã acerca do propósito da ressurreição. Jesus ressuscitou, amém? Aleluia, Ele está vivo. Ele está vivo. O Senhor Jesus ressuscitou. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20. Amém? Os irmãos encontraram? Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Amém? Graças a Deus. Nós temos aqui o Senhor Jesus, sabedor já que a sua hora se aproximava, que a sua hora era chegada. Ele então começa a descortinar, ele começa então a ir mais fundo no que diz respeito à sua missão e para a qual veio. Nós lemos no capítulo 11 de João a ressurreição de Lázaro. Depois da ressurreição de Lázaro, neste capítulo 12, nós vemos Marta e Maria oferecendo a Jesus um banquete, oferecendo ao Senhor Jesus uma ceia. Marta servia, Lázaro estava sentado à mesa com o Senhor, e Maria entra de repente no recinto, parte um vaso com unguento e unge os pés do Senhor Jesus e enxuga com os seus cabelos. Muitos estavam ali, diz o texto sagrado, por curiosidade. Muitos estavam ali não somente para ver Jesus, mas principalmente para ver Lázaro, a quem ressuscitara. Diz o texto, para ver Lázaro, aquele que estivera morto. E então, aproximam-se agora os gregos, também querendo ver Jesus, querendo ouvi-lo, e o Senhor Jesus então anuncia que o seu momento é chegado, que a sua hora é chegada. E se nós entendermos bem esse versículo 23, aqui do capítulo 12, o que o Senhor Jesus está a dizer é que o seu tempo na terra chegou. Chegou o momento em que a sua permanência chegou ao fim. É chegada a hora em que o homem, na sua condição terrena, eu, na minha condição terrena, vou deixar de ser, porque chegou o momento da minha morte. Esse é o momento para o qual eu vim. É isso que o Senhor Jesus está a falar. Nós hoje celebramos a ressurreição de Jesus, esse tempo que eu quero dizer que para a cristandade é um dos mais importantes, chamada Páscoa. Os irmãos sabem que a Páscoa teve origem no Egito. A Páscoa se deu naquela última noite em que o Senhor lançou sobre a terra do Egito a sua última praga, a praga da morte dos primogênitos. Naquele momento, o povo de Deus estava reunido, celebrando a Páscoa, comendo a Páscoa. Essa palavra significa passagem. O povo estava a passar de um status para outro. O povo estava a passar da condição de escravo para a condição de livre. E hoje eu quero vos dizer que os irmãos sabem, Jesus é a nossa Páscoa. Só conseguimos passar do status de escravos do pecado para a condição de livres por intermédio de Jesus Cristo.
fora não há maneira, não há meio, não há salvação, não há como. E, portanto, gregos e gentios expressavam seu desejo de ver Jesus, enquanto os judeus o aclamavam como rei. Nós vamos ver logo aqui no versículo 12, a sua entrada triunfal em Jerusalém. Vemos ali o povo aclamar: Hosana o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas todos na expectativa de que ele iria instaurar o seu reino, que os libertariam do jugo de Roma. Eles estavam pensando num reino político, eles estavam pensando simplesmente na situação política, na situação em que vivia a nação de Israel, subjugada, né, num domínio que era até então, o mundo até então conhecido estava debaixo desse domínio de Roma. Mas eles não percebiam que o que o Senhor Jesus veio fazer era libertar a alma do homem do domínio e do poder do pecado. Nós vemos que Jesus foi levado à cruz, foi crucificado. Lá por cima de sua cabeça, como era habitual, como os irmãos sabem, a cruz era simplesmente um instrumento de execução. E por cima da sua cabeça sempre colocavam a acusação. Por cima da cabeça do crucificado ia a acusação, o porquê ele estava ali, o porquê de ter sido crucificado. E Pilatos, um governador romano, que pouco se importava com a situação do povo de Israel, aquele homem sem perceber, aquele homem sem querer, estava profetizando através da sua escritura, através daquilo que ele escrevera: este é o rei dos judeus. Aquela inscrição, nos diz a Bíblia, estava em hebraico, estava em latim e estava em grego. Ali ele estava sintetizando algo tremendo. Ali naquela escritura, estava a declarar aquela escritura que Jesus Cristo era Senhor sobre a religião, ele era Senhor sobre a política, ele era Senhor sobre a filosofia. A escritura em hebraico estava ali simbolizando ou representando a religião judaica. A escritura em latim estava representando o domínio político de Roma. E a escritura em grego estava simbolizando ali a filosofia. E todos nós temos um pouquinho disso, irmãos, na nossa vida. Todos nós herdamos isso. Nós herdamos isso. As nossas crenças hoje, elas têm raízes judaicas. A nossa sociedade hoje, nós podemos ver muito ainda da política que foi implementada por Roma, e todos nós temos um pouco ainda dessa filosofia grega. Nesse tempo do Novo Testamento, a filosofia grega, ela dominava, as pessoas davam muito ouvidos a isso. Mas Jesus está a falar aqui algo muito interessante: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que o Senhor Jesus veio fazer, irmãos, muitos naquela altura não perceberam, muitos naquela altura não entenderam nada. E, na verdade, irmãos, foi necessário que ele assim padecesse. Foi necessário. Naquele tempo, a crucificação, ela era normal. Era uma maneira muito comum do romano executar os criminosos de alta periculosidade. Os criminosos violentos, os criminosos que traziam perigo, e principalmente aqueles que se insurgiam contra o domínio romano,
era assim, o fim deles era a cruz. E os irmãos sabem que os judeus tinham um hábito de, na ocasião da festa, soltar um prisioneiro. E os irmãos também conhecem o que foi que aconteceu. Quando Pilatos perguntou a quem vós quereis que eu vos soltem, e eles gritaram Barrabás, ali simplesmente aquele povo não estava gritando, solta Barrabás e crucifica Jesus. Eles estavam indo muito mais além do que o crucifica-o, crucifica-o. Eles estavam indo muito mais além. O que eles estavam dizendo ali, o que eles estavam afirmando a Barrabás, é que a Pilatos, é que Barrabás tinha que ser solto, porque Barrabás era igual a eles. Nós somos igual a Barrabás. Nós não queremos que Barrabás morra, porque se Barrabás morrer, somos nós morrendo. O que nós estamos dizendo aqui é que solte Barrabás, porque o que nós praticamos é exatamente as mesmas coisas que Barrabás pratica. O que Barrabás fez, o que o levou à prisão, é o que todos nós fazemos e que também nós merecíamos estar lá, porque nós não queremos, solte Barrabás. Ele é como um de nós. E quanto a este Jesus, perguntou Pilatos, crucifica-o. Crucifica por quê? Porque este é um perigo para nós, porque este é uma ameaça, porque este aí veio trazer luz sobre as nossas obras infrutuosas das trevas. Este que aí está, merece morrer, porque ele aponta-nos os nossos pecados, porque ele revela aquilo que nós fazemos de errado, porque enquanto ele estiver vivo, nós não teremos paz, enquanto ele estiver vivo, nós não teremos sossego na nossa vida de pecado. Enquanto este estiver vivo, seremos sempre envergonhados pelas palavras que ele fala, portanto nós queremos calá-lo, é necessário que ele morra. Solta aquele que é igual a nós e leva à cruz aquele que diz que eu não presto, aquele que diz que eu não valho nada, aquele que diz que eu sou pecador, aquele que diz que eu preciso nascer de novo, aquele que diz que eu preciso me arrepender. Crucifica este, porque assim teremos sossego. É isto, irmãos, a mensagem que está ali é exatamente esta. É exatamente isso que os judeus estavam fazendo naquele momento. O Senhor Jesus estava calado. Barrabás perguntou a ele, tu não falas nada? E ele continuou calado. E Barrabás insistiu, tu não sabes que eu tenho poder para te tirar daqui? Tu não sabes que eu posso te livrar? E o Senhor Jesus olha para Pilatos e diz, nenhum poder tu terias, se de cima não te fosse dado. Sabe, o Senhor Jesus havia afirmado que o Pai é que tem um controle nas mãos. Ali o Senhor Jesus estava a dizer, sabe, Pilatos, quero dizer uma coisa, eu estou aqui porque é necessário estar aqui. Bem tentei não estar. Eu, na minha carne, não gostaria de estar, tanto que eu pedi ao Pai, que se fosse possível, passasse de mim este estar aqui. Mas sabe, Pilatos, eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que vocês sejam salvos, a vontade do Pai é que vocês cheguem ao pleno conhecimento da verdade, a vontade do Pai é que vocês voltem-se para Ele, porque vocês estão irremediavelmente perdidos. E eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o novo e vivo caminho, eu sou o único que pode fazer esta reaproximação. Sabe, Pilatos, eu estou aqui porque é necessário. Aleluia, aleluia. Sabe, Pilatos, eu sou a verdade. Pilatos olha para Jesus e pergunta, o que é a verdade? Mas não fica para ouvir a resposta.
dá as costas a Jesus e volta para o povo. Quanto a este, crucifica, lava as mãos num ato insano, como se pudesse se livrar daquilo. E segundo os historiadores, irmãos, o fim de Pilatos foi o suicídio. Segundo os historiadores, Pilatos suicidou-se. E o nosso Senhor Jesus Cristo foi até o fim. Sabe, irmãos, Deus acompanha o homem em sua história, passo a passo. Deus acompanha o homem em sua história. Deus dirige a história. Ele tem um controle absoluto. Ele é o Senhor. Mas apesar disto, Ele permite que o homem mantenha um espaço livre no qual pode decidir se a favor ou contra Ele. E sabe que desde o princípio, o homem decidiu ser contra Deus, porque ele mesmo quer ser igual a Deus. Foi isso que levou à queda. Foi exatamente isso. Foram estas palavras que fizeram o clique ali na cabecinha da Eva, quando Satanás disse a ela: não, pode comer à vontade, porque ele sabe que a partir do momento que comer deste fruto, vocês se tornariam iguais a ele. É por isso que ele não quer que vocês comam. É por isso que ele quer que vocês vivam na ignorância. E esta tem sido a mensagem que Satanás tem passado para a humanidade ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Ele tem passado esta mesma mensagem. Deus é um ser que vos ignora. Deus é um ser, para aqueles que acreditam, ele tenta deturpar, mas o sonho de consumo do diabo é fazer com que o povo não acredite na existência de Deus, e muito menos na dele. Sabe, ele fica muito feliz quando alguém afirma: o diabo não existe. Ele fica muito feliz quando alguém afirma isso. Ele fica muito feliz quando alguém que acredita em Deus, já que acredita em Deus, então ele luta para que aquele que acredita em Deus culpe Satanás daquilo que ele tem feito. Transferência de culpa, mas Jesus Cristo veio assumir o nosso lugar ali na cruz. Irmãos, eu já li relatos, eu já li matérias escritas por médicos, e a medicina afirma que a morte de um crucificado é das mais cruéis que existe. É inimaginável o sofrimento. É uma coisa louca, é uma coisa terrível. E o crucificado, ele sofre demais, pendurado. E foi o que aconteceu com o nosso Jesus. E quando chegou a ser crucificado, já tinha o seu corpo todo dilacerado. Passou por uma sessão de espancamento que começou à madrugada, com cuspes, bofetadas, uma coroa de espinho, que ainda enterraram aquela coroa de espinho na sua cabeça à base de pancadas com uma cana. Sabe, depois os açoites que rasgaram sua carne. Tudo isso, irmãos, ele suportou para que nós hoje pudéssemos ter vida. Sabe, a Bíblia chama a inimizade de pecado, a inimizade do homem contra Deus. Pecado, a palavra vem de uma palavra grega que traduzida significa errar o alvo. Errar o alvo. Também podemos traduzir por distanciamento. A pessoa ela se distancia de Deus à medida que erra o alvo. A pessoa ela se distancia de Deus e saiba, irmãos, não são coisas grandes. Começam com coisas muito pequeninas. Começa com coisas que as pessoas às vezes dizem: mas não foi por mal. Já ouviram alguém falar que mentiu inocentemente? Foi uma mentirazinha inocente.
Não existe mentira inocente, irmãos. Mentira é mentira. Eu aprendi que mentira é a arte de aumentar ou diminuir alguma coisa. Mentira é mentira, não existe mentira inocente. Eu já ouvi até uma pessoa falar, desculpa, foi uma mentirinha santa. Quer dizer, o ser humano chega ao ponto de ter poder para santificar a mentira. Poder para santificar a mentira, uma mentirinha santa. Uma mentirinha santa não faz mal. Uma mentirinha inocente, mentira é mentira, pecado é pecado. Começa com coisas muito pequenas. Há tempos atrás preguei aqui sobre um salmo na Bíblia, e me lembro agora da ilustração que usei, daquele Boeing que na década de 80 foi abatido sobre o espaço aéreo da antiga União Russa, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aquele grande avião que saíra de Nova York, fizera a escala no Alasca para reabastecimento em direção a Moscou. Aquele avião, o piloto não percebeu que estava 1 grau fora da sua rota. 1 grau não é nada, mas no final da viagem, aquele avião estava, aliás, perdão, não era Moscou, era um país, Coreia do Sul, e aquele avião estava 1 grau fora, mas depois de horas de voo, ele estava sobrevoando o espaço aéreo, sem autorização para entrar da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso, salvo erro, foi em 84, e aquele avião foi abatido por um caça, por um MiG, centenas de pessoas morreram, foram quase 300 pessoas que morreram, por causa de 1 grau que o piloto não percebeu que estava fora. Depois, quando foram fazer as investigações, encontraram este erro de um pequeno grau que estava fora na sua rota, quando aquele homem colocou a rota e pôs o avião no modo automático. Por que isso, irmãos, que eu estou a falar? Porque as coisas, elas não começam com aqueles pecados escabrosos que levam-nos a mão à boca, mão à cabeça. Oh, e agora? O que será de mim? Não, começa com coisas subtis, começa com coisinhas que aos olhos humanos, não. E Deus, irmãos, olha pecado como pecado. Deus, Ele olha pecado nivelado. Sabe, irmãos, Deus olha de cima para baixo, e é interessante isso, nós ao olharmos aqui no nosso plano, aqui horizontal, nós conseguimos distinguir as diferenças de altura das construções que temos nas cidades. Nós temos torres mais altas que outras, nós sabemos isso. Agora, faça um teste, vá lá ao Google e veja a fotografia tirada do satélite. Você pode dizer que determinado prédio é mais alto que o outro na área que nós conhecemos, no sítio que eu conheço. Eu, ao olhar uma fotografia da Costa da Caparica, eu sei exatamente aquele meu prédio onde vivo, eu sei a altura dele e do outro que está ao lado. Agora vamos para um lugar que eu desconheço, nunca lá estive. Se eu for olhar de cima, uma fotografia tirada de um satélite, eu não posso te dizer qual é o prédio mais alto que o outro. Deus está a olhar-nos de cima, e pecado para Ele é tudo igual. Deus olha-nos de cima. Pecado é pecado, irmão. Não existe mentira santa. Mentira é mentira. E isto é uma doença. O homem está mortalmente doente. O pecado formou essa separação, esse abismo profundo. E o homem agora, afastado de Deus, está separado de Deus, está mortalmente doente. E essa doença é para a morte. A doença é para a morte. Não há cura.
humanamente falando. Não há recurso, humanamente falando. É como aquele que recebe a notícia do médico: vá para casa e aproveite estas 3 semanas que te restam, esse mês que te resta. Vá para casa. Nós sabemos que ainda assim há esperança. Ainda assim há esperança. Conheço pessoas que ouviram do médico, tem 6 meses, e a pessoa já vai há mais de 10 anos. Mas para este mal chamado pecado, para essa doença mortal, não havia, humanamente falando, não havia recurso. O homem, ele se esforça demais para alguma coisa, mas mesmo assim, com todo o esforço humano, não era possível. Sabe, irmãos, eu tenho dito isso aqui, já falei várias vezes, e vale a pena repetir: cristianismo não é religião. Cristianismo não é religião. Religião é o esforço que o homem faz para se aproximar de Deus. Cristianismo é Deus que se aproximou do homem através deste caminho chamado Jesus. É o caminho que Deus faz em direção ao homem, é um caminho que Deus fez em direção ao homem. É isso, irmãos. Como será possível superar essa doença, essa ruína, diante do pecado, morte e perdição, diante da enfermidade e do nada a fazer? É impossível a partir do homem, mas foi possível a partir de Deus. De facto, Deus superou o abismo entre ele e nós. Deixa eu falar uma coisa que ainda ontem eu ouvi e que eu não concordo. Ouvi isso ontem, particularmente não concordo. Ouvi uma pessoa, quando pregava, dizer que quando Jesus morreu na cruz, houve festa no inferno. Eu não concordo. Inferno é lugar de sofrimento, é lugar de dor, e é um lugar que está a ser habitado ainda. É o lugar do tormento, daquela parábola, vocês já leram, e eu sei que vocês se lembram, quando Jesus proferiu aquela a parábola do rico e do Lázaro. Lázaro foi levado ao seio de Abraão, o rico, foi sepultado. Ali está dizendo que o rico desceu ao Hades, ao lugar do tormento. Aquele lugar tem uma separação, é um abismo. Tem o seio de Abraão, que agora está vazio, e o lugar de tormento continua a ser habitado, e cada vez mais pessoas descem para ali. Eu ouvi uma pessoa, quando pregava, dizer que quando Jesus morreu na cruz, os demônios fizeram festa. Agora sim, agora vencemos. Mentira, irmãos, isso não é verdade. Posso aqui arriscar dizer para vocês que quando Jesus morreu na cruz, Satanás ficou endemoninhado. Porque ele viu: agora eu estou arrumado. Ele foi até o fim, ele venceu. Se é que eles têm cabelo, arrancaram todos. Sabe, porque ali naquele momento foi declarada a vitória, quando ele disse: está consumado. E Jesus desceu às partes mais baixas, apresentou-se àqueles que estavam lá no seio de Abraão, mas que antes de apresentar-se lá àqueles que estavam no seio de Abraão, ele foi lá no lugar onde jazem os que estão lá em tormento, apresentou-se a eles e depois atravessou, foi lá onde estava Satanás e tomou dele a chave da morte e do inferno. Irmão, nada disso aconteceu. Satanás nunca teve chave de nada. Na Bíblia você não vai ler nunca em lugar nenhum que Satanás tinha a chave da morte e do inferno. Jesus nunca precisou tomar nada de ninguém, porque tudo é dele, e ele nunca perdeu nada.
Nada. Ele não tomou nada. Ele afirma lá no Apocalipse: eu tenho as chaves. As chaves. A porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Ele não precisou tomar a chave de ninguém. Primeiro, porque esse ninguém nunca teve. Nunca as teve. E segundo, ele nunca deixou de tê-las. Amém? Pronto. Dito isto, não houve festa, nada, porque as pessoas que estão lá no inferno estão em tormento, e os espíritos malignos que não estão no inferno estão perturbando por aí. De onde tu vem, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Ele está como um satélite aí em torno do planeta Terra, perturbando todo mundo com os seus liderados. Está bem? Eles, enquanto Jesus não estava lá na cruz, eles fizeram tudo para que Jesus não fosse, para que Jesus não subisse à cruz. Depois que Jesus estava lá na cruz, eles fizeram de tudo para ele descer da cruz. Ou pensa que eram só as pessoas a zombar dele? Não. As pessoas estavam estimuladas por esse ser maligno que estava lá embaixo dizendo: desce, desce, prova que tu és, desce. Da mesma maneira como ele dizia: lança-te, lança-te lá embaixo. Prova que tu és. Irmãos, o nosso Deus não precisa provar nada. Presta atenção nisso, você que me ouve, você que me assiste em casa. Deus não precisa provar nada a ninguém. Ele é imutável. Ele é Deus. Ele é o Senhor. O que é que nós somos diante dele? Nós não somos nada, somos vapor. Nós não somos nada diante deste Deus Todo-Poderoso. E o ser humano não aceita. Há pessoas que não aceitam esse tipo de afirmativa. Não, isso não pode ser assim. E que esse homem fala, então nós temos aí lá em cima um Deus prepotente. Não, não é um Deus prepotente, é um Deus poderoso. É o Deus Todo-Poderoso, que faz o que quer, a hora que quer, quando quer, e não tem que dar satisfação a ninguém. Mas este mesmo Deus nos ama ao ponto de dizer: posso fazer eu alguma coisa e ocultar ao meu amigo Abraão? Posso eu fazer alguma coisa agora e ocultar a minha noiva, a igreja? E então ele vem com a sua palavra, trazendo para nós revelações tremendas daquilo que é o seu plano. E nos chama para fazer parte dele. É um privilégio servi-lo. É um privilégio servi-lo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eles querem ver-te, todos querem ver. Ele disse: quando o Filho do Homem for levantado, atrairá todo mundo a si. Quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá todo mundo a si. Ele veio até nós, veio em nossa direção, veio. Nossa culpa, no entanto, é tão imensa que um simples aperto de mão não é suficiente para a reconciliação. A culpa do ser humano, a culpa da humanidade, a culpa do pecado é tão intensa que um aperto de mão não é suficiente. Quando as pessoas estão com atritos e está lá algum problema, e quando elas se reconciliam, um gesto natural, o aperto de mão, não é? Mas um aperto de mão não resolvia isso. No entanto, em seu amor, Deus não deseja aquilo que a morte proclamou, que o pecado proclamou, que é a morte. Ele, no seu amor, ele permitiu para nós a reconciliação.
Ele enviou o seu Filho, nos dando essa oportunidade, abrindo a porta. E Ele, que é Jesus Cristo, que é a porta, Ele disse: todo aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará alimento para a sua alma. Será alimentado, eu vou alimentá-lo, eu vou sustentá-lo, eu vou segurá-lo, eu vou conduzi-lo, eu serei o Senhor da sua vida. Aquele que me recebe a mim, recebe a meu Pai. Nós viremos para Ele, faremos nele morada, Ele passa a ser templo do Espírito Santo. Hoje, irmãos, nós não somos simplesmente seres humanos, criaturas, nós somos hoje filhos de Deus, cujo Deus habita em nós, e onde estamos é Deus ali. Creia nisso, irmão. Há situações que as pessoas às vezes, mas se o irmão estivesse aqui, se o pastor estivesse aqui. Não, irmãos, você está lá e Deus está consigo. Você está lá e Deus está presente. Por que que quando nós dizemos numa conversa, Deus está aqui, tem logo um pentecostal que faz, irmãos, por quê? Por quê? Deus está aqui. Pastor, é verdade, onde está 2 ou 3, o Senhor está no meio, é verdade. Se não tem 2 ou 3, só tem um, Ele está ao pé. É impossível ficar ao meio de um só. Deus está aqui. Amém? Faça a obra. Há 15 dias fui marcar consulta lá no posto de saúde da Costa. Para mim e para minha esposa, né? Que é assim, irmãos, até um médico quando vamos juntos. É claro, na hora de atendimento vai um para um gabinete e outro para o outro, é claro. Mas enquanto eu estava à espera de ser chamada ali o meu número, a minha senha, aproximou-se uma pessoa, estava eu sentado, uma senhora ao meu lado esquerdo, mais umas 3 ou 4 para ali, e eu aqui ia mexer no meu telemóvel, responder uma mensagem. Percebi que alguém parou diante de mim, levantei a cabeça, era uma pessoa que olhou e disse: você é o pastor da igreja ali? Falei: sou. Você pode orar por mim agora? Posso. Desliguei o telemóvel, levantei. Quando eu levantei, que estava aqui o meu pé, ao pé de mim, aqui o lado esquerdo, levantou-se também. Ela estava mexendo no telemóvel, ela desligou e levantou-se. Comecei a orar pela senhora, a outra veio e ficou assim. Era uma crente, era uma irmã que estava ali. E eu orei por ela. Agora imagina se eu digo: mas aqui não, né? Vai lá na igreja, depois eu oro por você. Aquela ia embora dizer: que pastorzinho, hein? Independente se é pastor ou não, tu és filho de Deus, Deus está em ti, esteja onde estiver, alguém precisa, dá o litro. Ora pela pessoa, fala de Jesus. Aliás, irmãos, nós devemos pregar sempre e falar quando for necessário. Sabe? É isso, Deus nos chamou para isso, é para esta liberdade que Ele nos chamou. Eu quero lá saber o que é que os outros estão a pensar. Estou a abençoar uma vida que foi abençoada no poder, no nome de Jesus. Mas alguém às vezes fala: mas eu podia, espera só um minutinho, eu vou te dar um número do meu pastor e você liga para ele. Irmão, não dá o número do seu pastor para ninguém ligar para ele, não. Ora você por ele. Conversa, discipula, a ordem é universal. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Então a nossa primeira
tarefa é discipular. Depois de estar discipulado, faz o quê? Batismo. Depois que batizar, faz o quê? Ensina a guardar. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Temos que fazer. Todos nós temos isso, irmãos. Nós fomos reconciliados. A Bíblia chama-nos de embaixadores. Onde nós estamos, representamos o nosso soberano. Onde estivermos, eu onde estou, represento o meu Senhor. Aí é que está, irmãos. Estamos sendo observados e nem damos conta. É verdade, irmãos. Eu, às vezes, me surpreendo ali naquela área ali da Costa Caparica, estou lá no calçadão caminhando, e sempre, aí, pastor, 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 pastor. Falei, amém. Mas um bocadinho com a graça de Deus, eu faço uma igreja lá no meio da praia, em cima daquele negoção todo. Fazer concorrência lá com Barbas. Ele serve o peixe e eu entrego o pão. Estamos sendo observados. As pessoas nos observam. É muito fácil estar em cima de um púlpito e pregar uma coisa, mas na prática, no dia a dia, meu amigo, quer ver um bom termômetro para nós? Trânsito. Aquele que atravessa a frente sem dar o pisca, aquele que faz a rotunda e nem te diz para onde é que ele vai, qual é a saída que ele vai, e você para no meio da rotunda e espera. Vamos lá, saia lá que depois eu vou. E se levantar a mão para ele é para dizer, Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus. Abranda e deixa ele sumir. Né? Porque, irmãos, é para isso que o Senhor nos chamou, para fazer essa diferença, sabe? É exatamente isso que nós devemos fazer. Em Atos 17, os atenienses ficaram divididos com o que Paulo diz no Areópago. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Propósito da ressurreição, Pedro afirma na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Ele ressuscitou, ele está vivo. E nos deu uma garantia de que voltará. Ele nos deu uma garantia de que voltará. Enquanto vivo, disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E que garantias? Eu vou rogar ao Pai, Ele vos enviará o outro Consolador, porque até então era Ele quem consolava os seus discípulos. João 14 está ali uma consolação tremenda para os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, não fiquem perturbados, não fiquem dessa maneira. Credes em Deus, crede também em mim. Sabe, na casa do meu pai há muitas moradas, é uma casa que há muito espaço. Sabe, eu vou preparar-vos lugar, eu vou à cruz. Eu vou à cruz. Ele preparou-nos lugar na cruz. Muita gente pensa que quando ele afirmou, vou preparar-vos lugar, é que ele estava a dizer que ia subir. Não, irmãos. Ele estava a afirmar, eu vou à cruz. É lá na cruz que eu vos prepararei lugar. Por quê? Porque é lá na cruz que eu vou abrir o caminho para que vocês possam chegar à casa do Pai. Que a casa do Pai está pronta. Lá não falta nada não.
Mas está tudo certinho. Jesus não foi para lá para pôr a mesa. Está pronto. Então ele era o Consolador. E ele disse, eu vos enviarei. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará, Ele vos enviará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Este é o penhor, nós recebemos dele, sabe? E Paulo, na primeira carta que escreveu aos Coríntios, ele diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus. Em Atos 17, os atenienses, eles não puderam acreditar, porque isso não entrava no pensamento filosófico deles, ressuscitar. Isso não entrava, isso não conseguia entrar na cabecinha deles. Mas o Evangelho nada tem a ver com sabedoria humana. O Evangelho nada tem a ver com filosofia humana. O Evangelho nada tem a ver com essas coisas. O Evangelho é baseado no poder de Deus. Paulo também afirmou isso quando escreveu para aqueles crentes, quando eu vim ter convosco, eu não vim firmando-me em palavras de sabedoria humana, mas com manifestação de poder, e a maior manifestação de poder, irmãos, para mim, o maior milagre continua a acontecer hoje. O maior milagre é a regeneração, o maior milagre é uma vida ser transformada, de pecador a filho, de criatura a filho. Este é o maior milagre, e esse milagre pode acontecer hoje aqui neste lugar. Este milagre pode acontecer hoje aí na sua casa. Este milagre pode acontecer hoje. Fique de pé, faz favor.